Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, desse domingo, 3 de abril de 2022. Aqui na Espanha já são 20 horas e 48 minutos. No Brasil, 15h48 da tarde. A BTC segue basicamente transitando ora por cima do canal de Keltner, ora pela banda superior do canal, mostrando um ímpeto comprador muito interessante. Na projeção, a nuvem de Shimoku segue abrindo aquela boca de jacaré, aumentando a espessura da nebulosidade esverdeada. Isso aqui vai ser importante, porque lá na frente a nuvem de Shimoku vai significar um poderoso suporte. Na minha leitura, a gente está desenhando uma subfigura triangular. Depois da gente ter promovido a explosão ascendente dessa grande figura triangular que a BTC vinha desenhando desde 27 de dezembro do ano passado, a gente promoveu a explosão desde 22 de março e agora a gente encontrou um ponto de inflexão. Estamos acumulando numa subfigura triangular que deve se desdobrar numa explosão ascendente para justamente buscar essa nova camada congestional aqui, que são esses topozinhos na faixa de 52, 53 mil dólares. No semanal a gente tem a visão exata do que está acontecendo. Lembrando que esse candle aqui dessa semana acaba o desenho dele na madrugada de hoje para amanhã, de domingo para segunda. A gente vai inaugurar um novo candle aqui que deve ostentar um caráter comprador com uma leve protuberância já irrompendo a linha superior da nuvem aqui no semanal de baixo para cima. A gente vê aquela camada congestional em 52, 53 mil dólares de forma mais clara aqui. Então a gente deve promover uma pernada com uma subonda 1, uma subonda 2 naquela camada ali em 52, 53, uma subonda 3 que vai levar para o patamar do all-time high em 70, depois vai desenhar uma subonda 4 e uma subonda 5 que vai levar a BTC aqui para um patamar entre 80 e 100 mil dólares, como eu venho reportando diuturnamente aqui no canal. Na projeção a gente segue estreitando a nebulosidade avermelhada, parecendo querer criar aqui uma grande nebulosidade esverdeada que vai impor essa pernada impulsiva, que vai ser a estocada final da onda 3 no semanal. Quem viver verá. Esse conflito russo-ucraniano vai ganhando ares dramáticos. Agora a imprensa dá conta de crimes de guerra ultimados no território ucraniano. As imagens são fortes, mas enfim, o Vladimir Putin ele está jogando um grande jogo de xadrez com o Ocidente. Nitidamente essa guerra está assumindo uma roupagem de um grande conflito geopolítico financeiro internacional. O Putin agora, na tarde desse sábado, né, ontem, fechou o gasoduto Yamal Europa, uma artéria crítica de abastecimento de gás natural para a Europa Ocidental. E agora ele só aceita rublos em contrapartida ao fornecimento de gás natural. E no meio de toda essa hecatombe financeira, ele indexou o rublo ao ouro. Eu já tinha reportado aqui no canal que o Banco Central Russo estava adquirindo muito ouro. E agora, com essa indexação do rublo em relação ao ouro, o rublo aumentou, né? A cotação dele estabilizou. Em 25 de março, 100 rublos compravam um dólar norte-americano. Agora, apenas 80 rublos são necessários para a compra de um dólar norte-americano. Isso é icônico, porque o Putin conseguiu estabilizar aquela volatilidade cotacional do rublo. O que isso significa para o petróleo é que nitidamente o Vladimir Putin está tentando destronar o dólar norte-americano da condição de contrapartida para a aquisição de commodities energéticas. Só não vê quem não quer que essa guerra, na verdade, tem como grande inimigo os Estados Unidos da América. O destronamento do petrodólar, dessa condição privilegiada de ser a contrapartida para a aquisição de commodities energéticas, vai reescrever a história do sistema financeiro mundial. O que a gente tá presenciando é uma revolução silenciosa. Alguns economistas já perceberam que essa mega expansão do Banco Central norte-americano, que aumentou o seu balanço patrimonial em 21,7% em 2020, em 26,92% em 2021, com essas dezenas de trilhões de dólares
em títulos do próprio governo norte-americano que nunca vão ser pagos. Isso aqui vai ser carcomido pela inflação. A própria inflação de quase 8% ao ano nos Estados Unidos da América já é o novo normal. A Rússia, como produtora de 11 milhões de barris de petróleo dia, e lembrando que não existe petróleo sem comprador, até a Bolívia, isolada do planeta, ela encontra compradores para o seu petróleo. E a Rússia, com essa mega produção, impondo rublo em contrapartida a essa venda de óleo e gás, sabendo a gente da proximidade do Vladimir Putin com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, que nitidamente está pendendo para o lado russo em todo esse imbróglio geopolítico, a Rússia agora deve escoar o seu petróleo, o seu gás natural em direção à China, fazendo uma viagem naval transcontinental que vai impactar o preço do frete naval mundo afora. Não é fácil escoar 11 milhões de barris dia sem uma mega frota naval. O mundo ainda não precificou isso. A pressão inflacionária na zona do euro está atingindo níveis bizarros. A minha conta de supermercado aqui na Europa praticamente dobrou. Tudo isso está trazendo de volta a pobreza para a zona do euro, a pobreza para o Reino Unido, a pobreza para os Estados Unidos da América. E o Vladimir Putin não dá sinais de que vai tirar o pé do acelerador. Essa guerra começa a adquirir contornos dramáticos. É óbvio que isso ainda não foi totalmente percebido pela mídia tradicional, essas segundas intenções macroeconômicas e financeiras do Vladimir Putin. Alguns banqueiros de Wall Street começam a mirar essa migração de um sistema financeiro fiduciário internacional baseado na crença do petrodólar norte-americano em que esse sistema está migrando para um sistema monetário internacional lastreado em commodities. Alguns banqueiros já estão percebendo e olhando o mundo cripto como um porto seguro, como hedge, e num cenário apocalíptico Mad Max desse, desembarcar do mundo cripto é uma verdadeira insanidade. Eu ouso afirmar para vocês que a BTC segue acumulando forte e vai seguindo tranquila em direção ao nosso target, que vai ser de $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027. Vocês vão lembrar desse vídeo. E segue muito aceleradamente em direção ao nosso alvo mais imediato, que fica entre 80 e 100 mil dólares, o que vai acontecer muito provavelmente até o final do ano de 2022, que vai ser a estocada final dessa onda 3. E é muito provável que nessa corrida de touros a gente encontre um alvo final entre 220 e 240 mil dólares, como eu já reportei em vídeos anteriores, que vai ser o estresse da upper, dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica da BTC, exatamente como a BTC fez na corrida de touros de 2017 e 2018, que aconteceu em razão do halving havido em maio de 2016. E essa corrida de touros que vai levar a BTC para um patamar entre 220 e 240 mil dólares acontece em razão do halving que ocorreu em maio de 2020. Esse meu alvo aqui para 220, 240 mil dólares, se ele não for alcançado até o fim de 2022, vocês podem ter certeza que ele vai se estender mais. Se a gente não bater 220, 240 mil dólares até o fim de 2022, a gente vai alcançar algo em torno de 340, 350 mil dólares se a gente avançar para o começo de 2023. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que tá num ímpeto comprador bizarro. A gente tá se desdobrando nessa pernada impulsiva em direção a 80 mil dólares, que é a estocada final dessa onda 3, de forma insana. Agora os institucionais aportando no mundo cripto, bancos centrais ponderando a possibilidade de emitirem CBDCs, que vão ser moedas digitais de bancos centrais e não serão stablecoins, vai ser moedas fiduciárias verdadeiras rodando em blockchains de bancos centrais. Então, diante de um cenário desse, falar em inverno cripto, ponderar a possibilidade de inverno cripto é uma bizarrice.
enquanto a BTC não estressar a upper dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, é uma bizarrice falar nesse suposto inverno cripto. E para quem desembarcou cedendo a cantilena de inverno cripto, pode reembarcar pagando, por exemplo, quase $200 na Kusama, quem saiu no desespero a 117, pode reembarcar na Luna, que agora ostenta a cotação de 112,63. Quem saiu no desespero a $40 naquela mega agulhada da Luna, pode voltar agora pagando pedágio para a galera. É como eu reporto aqui, esse procedimento deletério de desembarque, reembarque, acaba impondo seríssimos prejuízos em termos de patrimônio cripto. Tá bom, pessoal? Não caiam nessa cantilena de inverno cripto. A BTC está acumulando forte. O Vladimir Putin, ele, em que pese a brutalidade dessa guerra, em que vidas estão sendo ceifadas, o fato é que ele está jogando um mega jogo de xadrez com o Ocidente, e é incrível como a mídia financeira tradicional ela não consegue se livrar desse discurso do establishment e entender que a gente está vivendo uma mega revolução financeira em que houve um reset do sistema financeiro internacional, onde a contrapartida para aquisição de commodities energéticas vai deixar de ser o dólar americano e está migrando para divisas lastreadas em commodities. A BTC cada vez mais se comporta como uma commodity, assim como o ouro, que é geologicamente raro. A BTC é matematicamente rara. E desembarcar do mundo cripto num cenário desse é muito mais do que uma insanidade. É querer rasgar dinheiro, tá bom, pessoal? Para quem tá voltando para o mundo cripto agora, existem pontos de entrada muito interessantes, como eu reporto no meu curso de análise técnica e na sala de sinais, mas isso aí fica para uma outra oportunidade, para eu me estender sobre esse reembarque para quem eventualmente tenha desembarcado. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.